Por suas chagas fomos curados. Olá, boa tarde, que alegria estar com você, começando esta segunda-feira, um pouquinho diferente esse horário, especialmente por causa dessa missa linda que você viu sendo transmitida direto de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Um abraço a você que me acompanha de todo o estado de Santa Catarina e de todo o Brasil. São mais de 2.170 cidades nos acompanhando via satélite, canal digital aberto, também YouTube, TV Evangelizar Oficial. E nesse programa de hoje, nesse programa inédito, a gente vai falar sobre a importância da vitamina D para a sua saúde, de uma forma geral, mas principalmente para os ossos. Meu primeiro convidado já está aqui, Dr. Felipe Campos Teixeira, que é endocrinologista. Já a gente conversa com ele. Também vamos falar sobre um tema que é bem propício para uma segunda-feira, falar sobre o primeiro emprego. Tem muitos jovens procurando oportunidades para esse primeiro emprego e nós precisamos saber quais que são essas carreiras promissoras, carreiras do futuro e como conseguir este primeiro emprego. E tem muito mais para você, então fique comigo. Está começando o programa A Vida em Foco. Veja, a gente vai falar sobre vitamina D, certo? Provavelmente você já deve ter feito algum exame na tua vida para ver como que estava o seu nível de vitamina D, ou seja, algo tão básico e que interfere em várias áreas da nossa saúde. Por isso que a gente escolheu esse tema hoje aqui para você começar cuidando da saúde. Né, Dr. Felipe? Seja muito bem-vindo. Dr. Felipe Campos Teixeira é endocrinologista. Seja muito bem-vindo. Vamos falar então sobre vitamina D? Microfone, por gentileza. Vamos lá, Carol. Qual que é a importância, né? Aqui eu sei que tem uma relação com os ossos, certo? Mas eu queria que você me falasse, de um modo geral, por que a gente tem que se preocupar com os níveis de vitamina D? Bom, historicamente, a vitamina D, isso é o que a gente mais tem como certo, assim, na medicina, ela tem uma relação bem importante com a saúde óssea mesmo. Tá. Mas, recentemente, cada vez mais a gente descobre novas funções que ela tem e são as chamadas ações extraesqueléticas, né? São ações fora do nosso esqueleto. Então ela tem uma ação hormonal também. Ação na nossa saúde mental, na nossa saúde física como um todo, tem ação na saúde muscular, na saúde do sistema autoimune. Então ela tem várias funções e cada vez se descobre mais funções aí da vitamina D. Tá, então se a gente pensar em termos de, digamos, saúde que associando algumas doenças à vitamina D. Eu poderia pensar, por exemplo, em doenças ósseas em primeiro lugar, assim, nessa relação que tem a ver com fixação de cálcio, alguma coisa assim ou não? Sem dúvida, Carol. Essa é a principal função. Sempre que você pensar em vitamina D, a primeira coisa que você tem que pensar é na saúde óssea. Tá. Então, se eu falar de osteoporose, evita quando a gente cuida dos níveis de vitamina D, ou não posso relacionar assim diretamente? Com certeza, ela ajuda a diminuir o impacto da osteoporose ou fazer com que a osteoporose seja menos grave. Mas, em muitos casos, eu posso encontrar pessoas que têm a vitamina D adequada, que sempre tiveram, e elas podem ter osteoporose do mesmo jeito. Acontece que a vitamina D é como um exemplo que eu dou para os meus pacientes para ficar bem fácil deles entenderem. É como imaginar uma casa. A gente tem o tijolo e tem o cimento para construir a casa. Certo. Né? A vitamina D é o tijolo, o cálcio é o cimento. Um vive sem o outro, os dois são essenciais para a saúde óssea, mas eles não podem evitar 100% a osteoporose, por exemplo, porque existe uma predisposição genética também, mas com certeza eles podem diminuir a gravidade do quadro, tornar uma osteoporose que seria mais grave, menos grave, mais leve, com certeza isso pode acontecer. Entendi. Mas você também relacionou a questão muscular e a questão de imunidade, né? Eu queria entender um pouco mais nesses dois aspectos. Isso é um assunto que cada vez mais comentado, essas várias ações da vitamina D, até por isso que se fala hoje que ela tem uma ação hormonal. Porém, não é tão evidente, não é tão claro essa relação dela com essas outras coisas que não são a saúde óssea.
existe uma relação, a gente sabe que existe, mas em muitos casos não se estabeleceu assim que ela produz aquele efeito. Então, isso é importante falar porque na internet, em vídeos, no YouTube, se divulga muito assim que quanto mais melhor, né? E existem níveis tóxicos também de vitamina D. É mesmo? Então não adianta só ficar ingerindo para prevenir alguma coisa. Não, ela tem a função em prevenção sim, só que isso deve ser feito com cautela. Não é quanto mais melhor. Existem níveis ótimos e saudáveis e seguros. Tá? Muito baixo é ruim, muito alto também é ruim. Então ela não é eliminada pelo organismo facilmente também, ou não? O nosso organismo tem um controle sobre a vitamina D. Esses níveis muito altos que eu digo, geralmente eles são obtidos por suplementação com doses muito altas. Então, o que seria uma dose muito alta? Só para eu ter uma ideia, né? O que seria uma suplementação, digamos... Eu sei que é muito individualizado isso, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu pergunto aqui, que nós estamos em rede nacional. Mas, por exemplo, a gente vê algumas caixinhas que tem lá 1.000 unidades, né? O L, que fala, não é? Tem de 10.000 UL, quer dizer, é muita diferença, né? É muita diferença. Tem de 50 mil unidades. De 50 então, mil. Essas doses mais altas, assim, alta a gente considera, por exemplo, de 15 mil, 20, 50 mil. Essas doses, elas servem para eu fazer o nível da pessoa subir, assim, de uma maneira mais rápida, mas elas não podem ser usadas continuamente, assim, por tempo indefinido. Entendi. Geralmente a gente usa essas doses mais altas, que seria umas 50 mil unidades, mais ou menos por semana, de uma maneira geral, por 1, 2 meses mais ou menos, tá? Difícil a gente passar desse período usando doses tão altas, mas às vezes a gente encontra pacientes que estão usando isso direto e corre risco. Entendi. Inclusive para criança, né? Porque criança também não se mede muito o nível de vitamina D numa criança. Não se mede muito. E tem pediatras que recomendam. Tem pediatras que recomendam. E ela parece ter um papel importante também no crescimento das crianças. Por causa dos ossos daí. Por causa da saúde óssea, dos ossos. Tem tudo a ver o crescimento da criança com o desenvolvimento ósseo, né? A idade óssea é um capítulo à parte, né? Acaba fugindo um pouco do assunto, mas ela tem relevância, sim, no crescimento da criança. Entendi. Agora, durante o Covid, parece que foi recomendado bastante o uso de vitamina D. É por causa da imunidade ou não? Tem alguma outra? Tem relação com a imunidade, mas as altas doses de vitamina D, que se falou bastante durante a época do Covid, assim como outros tratamentos que se falaram bastante, não foi comprovado que isso funcionava para evitar um Covid grave ou alguma coisa assim. Na verdade, existe uma confusão grande, que é o seguinte: quando a gente estudava lá na época do Covid, as pessoas que morriam mais, as pessoas que morriam menos, a gente realmente via que aqueles que tinham vitamina D mais baixas tendiam a ter quadros mais graves, e aqueles que tinham vitamina D mais alta tendiam a se sair melhor do Covid. Só que isso é uma informação, e ela realmente é verdadeira, essa informação. Porém, isso não significa que se eu pegar uma pessoa que tá que tem um quadro de Covid e eu der um monte de vitamina D para ela, que ela vai melhorar o quadro do Covid dela. Então, assim, é uma informação bem complexa. Pro leigo é muito difícil de entender isso, mas é importante ele saber que são informações diferentes. O quadro mais grave, ter vitamina D baixa, não quer dizer que se eu der um monte de vitamina D para a pessoa, ela vai ficar sair melhor, da forma grave, por exemplo. Exatamente. De alguma forma está mexendo na imunidade, mas não significa uma cura, digamos. Não pode relacionar com a cura, nesse sentido. Tá, pode. Entendi. Eu queria trazer um dado aqui, doutor Felipe. Pesquisa da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, apresentou que 4,3% das crianças têm falta de vitamina D. E aqui eu queria chamar a atenção porque a gente está em Curitiba, né? Curitiba tem geralmente uma incidência maior por causa do sol, né? Da escassez do sol. Aqui não sei se tem a ver, essa universidade não fala da onde que é, né? Estou pensando aqui que é Rio de Janeiro por causa da UFRJ. Mas o que relaciona aqui, além dessa questão do sol? Será que tem a ver com, não sei, segurança? As crianças estão saindo menos? Tem alguma
Algo relacionado? Possivelmente. A vitamina D, ela é fabricada principalmente pela exposição solar. Isso é uma verdade. Isso é verdade. Tá. Pessoas com a pele mais clara fabricam mais facilmente a vitamina D. Então pelo menos essa vantagem eu tenho aqui, né? Você tem. Diz que não é nessas partes assim mais escondidas ou não? Isso daí é mito? Não, aqui produz mais. O antebraço produz mais? Por exemplo, eu só? que tenho... O microfone. Se eu expor a parte interna do meu antebraço, eu conseguiria produzir mais vitamina D do que se eu expuser a parte que mais escura. Onde é mais claro, fabrica mais vitamina D. Tá. Ela é produzida pela exposição solar. Tá. E, em geral, regiões, assim, por exemplo, um braço, em torno de 15 minutos por dia seria suficiente para fabricar aquela quantidade saudável que a gente precisa no dia a dia. Entretanto, para ver os níveis realmente de vitamina D, somente dosando. Né? Pelo exame de sangue. Pelo exame de sangue. E existem maneiras aí de fazer reposição com suplementação de maneira segura. Sim. Suplementação, a forma recomendada, via oral. Existem gente que recomenda assim, fazer as formas injetáveis, mas os níveis são menos seguros assim, da gente acompanhar e controlar. Via oral é a forma mais segura. Melhor você conversar com o seu médico, né? Mas vou deixar o contato do Dr. Felipe Teixeira, que está no Instagram. Muito obrigada, viu, Dr. Felipe? Obrigado. Sempre bem-vindo. Obrigada. Agradeço. Quero te convidar para vir comigo conhecer os passos, o caminho de Santa Dulce dos Pobres, essa santa que deu muito de si. Eu diria tudo, porque ela abriu mão, ela teve um desapego muito grande e, de fato, viveu a pobreza e para os pobres. E como que essa mulher conseguiu, em meio a tantas limitações, fazer a obra que ela fez? A gente certamente tem muito a aprender com ela para o nosso crescimento espiritual. Por isso que nós escolhemos os caminhos de Santa Dulce dos Pobres, que é a primeira santa brasileira para ser a nossa inspiração dessa peregrinação em 2023. Sairemos de Curitiba no dia 19 de junho e voltamos no dia 24 de junho. Esse telefone que está aí é o telefone da Libermundo e você pode pedir mais informações. Pode mandar um WhatsApp para eles que eles respondem rapidinho. 41 999 65 0377. Dá tempo de você se programar e vir junto comigo para conhecer então os passos de Santa Dulce dos Pobres e Salvador Católica. A gente vai para um intervalo bem rápido e na volta falamos sobre o primeiro emprego para os jovens. Eu espero você. Olá, que bom ter a sua companhia aqui na programação da TV Evangelizar, segunda-feira do Espírito Santo, e você já sabe, segunda-feira é dia do nosso grupo de oração nacional, a noite de louvor, sobretudo vivendo neste tempo pascal. Cristo ressuscitou, aleluia, é tempo de vitória, gente, é tempo de alegrar o nosso coração. Estamos vivendo o cerco de Jericó, 7 semanas clamando e pedindo para que nosso Senhor Jesus derrube todas as muralhas que nos impedem de estar mais próximos dele. Por isso quero convidar você que é de Curitiba, região metropolitana, a vir para cá. Venha viver conosco aqui no auditório de Jesus das Santas Chagas, a segunda noite do cerco de Jericó, que vai contar com a presença do pregador Oscar Locão, que vem de São Paulo. Quero reforçar o convite também para toda a juventude. Você não pode perder a oportunidade de estar aqui, porque o Oscar tem essa característica de pregar para jovens, jovens em idade e jovens em espírito também. Você que acompanha da sua casa em todo o Brasil pela TV Evangelizar, às 19 horas estaremos ao vivo. Oscar Locão, teremos também Frei Jean. Você que é devoto, devota de Santa Rita de Cássia, não pode perder a noite de louvor de hoje. Por isso, pega o seu telefone agora, 041 3221 6060. Faça o seu pedido de oração juntos na noite de louvor.
bom da vida é sonhar. O melhor é realizar. Realize o sonho do quarto aconchegante, da sala espaçosa e da cozinha funcional. Todas essas conquistas nos aproximam de uma vida mais realizada. Tudo em até 10 vezes sem juros e com entrega justa para todo o Brasil, só no site Multiloja. Acesse o site www.multiloja.com.br e saiba mais. E neste final de semana, mais 2 talentos da música católica se apresentam no palco do Vozes. Sábado, toda honra e toda glória é dele a vitória. E domingo, ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. é neste final de semana, às 9 da noite. Vozes, aqui na TV Evangelizar. Apoio Cultural, Peregrina Brasil Turismo e ActiNutri. Estamos de volta com o programa Vida em Foco nesta segunda-feira, 17 de abril. E segunda-feira, você já sabe, é dia de noite de louvor aqui na TV Evangelizar. A partir das 7 horas da noite, você vai poder acompanhar este grupo nacional de oração. Nosso grande missionário e pregador, conhecido na Igreja Católica no Brasil, Oscar Locão, vem com o seu belíssimo testemunho de vida. A gente também vai ter alguns momentos de oração e de adoração com Frei Pedro e a participação especial de Jaque Candiotto, com aquela voz linda que acaba nos aconchegando dentro desse momento de oração. 7 horas da noite, aqui pela TV Evangelizar, com o tema da série Agindo Deus, Quem Impedirá? A segunda série da Muralhas Cairão na noite de louvor, Cerco de Jericó. Espero você às 7 da noite aqui na programação. Agora a gente fala sobre o primeiro emprego. Então, jovens de 18 entre 24 anos, não restringindo a essa idade, mas geralmente essa é a faixa etária que está se preparando para este grande momento. E por isso a gente vai receber aqui Alexandre Weiler, que é consultor de carreira da ESIC Internacional. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Carol. Sempre bom demais voltar aqui. Eu que agradeço, ainda mais com o tema falar com os jovens, né, que acabam talvez ficando muito nervosos nesse momento. A gente sabe que temos diversos empecilhos, diversos desafios nesse primeiro emprego. E você, na tua visão, hoje é mais fácil ou hoje é mais complicado por causa da tecnologia, por exemplo? Na verdade, Carol, isso que você está colocando é extremamente importante porque inverteu o processo. Antes era mais fácil para o jovem encontrar emprego ou o famoso pegar emprego, né? Tá. Justamente porque ele estava começando na vida profissional, ele tinha menos experiência, a hora dele era mais barata. Desculpe falar dessa maneira, mas é verdade, né? Então ele era contratado muito mais rapidamente. E quem tinha 40, 45 já começava a ficar preocupado porque a sua hora ficava mais cara. Mas agora essa mão de obra mais barata, ela está sendo substituída por robotização, indústria 4.0, automatização. E aí, para o jovem, curiosamente hoje, dos 18 até os 24, 26, 28 anos de idade, estão os maiores índices de desemprego nesse momento. Olha só. E aí, justamente, se tornou bem mais complexo. E aí tem uma notícia boa e uma notícia complexa ali nessa história. A complexa é que é mais difícil, né? Se tornou muito mais complicado, mas se seguir basicamente 5 regras principais, né? Buscar formação adequada, buscar os espaços no mercado, se comunicar bem, souber receber feedback qualificado de quem realmente vale a pena e fizer um bom planejamento de carreira no meio desse processo, aí sim, existe espaço no mercado, sim. Bom, você falou algo que é importante, que eu não sei se nessa faixa etária os jovens já estão pensando na questão do planejamento. Ou não, ou será que eu me engano, é uma geração que se planeja com mais antecedência? Alguns, apenas alguns, e uma pequena faixa etária ou um pequeno percentual realmente está se planejando. A grande maioria ainda não. E aí, mais uma vez, há uma boa notícia aí. Se você se planejar, né? Já tem uma vantagem. Você já tem uma vantagem em relação aos outros. E a gente sempre dá um alerta bastante importante, né? Fuja
do puro aconselhamento vocacional ou do famoso coach, né? Existem profissionais sérios no mercado, mas há muita enganação no mercado. Sim. Mas esses profissionais, eles irão, né, por melhor que eles façam o trabalho deles, eles irão apenas olhar para a pessoa, pontos fortes, pontos fracos, habilidades e competências. Infelizmente, eles não conectarão isso com o mercado real e com as oportunidades ou com as ameaças que existem no mercado. E é aí que entra o planejamento e o aconselhamento de carreira, como algo mais completo. E daí, nesse planejamento, por exemplo, você vai olhar para um curto prazo e falar assim, olha, para isso que você está se preparando, você vai ter maior concorrência, menos concorrência, e você precisa ir por esse caminho, de repente ter um plano de educação, como você falou, ou é algo talvez não tão complexo e não, vamos começar pequeno, tipo, como que é esse planejamento? Dá um formato assim para mim, só para um gostinho. Bom, eu trabalho na ESIC Internacional, que é uma escola de negócios, e ela é filantrópica, ela é da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, e uma das coisas que nós fazemos lá é justamente planejamento de carreira para as pessoas, e oferecemos isso gratuitamente para o mercado, porque a gente percebe que é uma grande carência. E as pessoas às vezes têm essa dúvida, até mesmo por onde começar, Sim. né? Porque há muitos formatos, às vezes, que não são os mais adequados. Mas é muito importante você começar, né? Com um bom teste MBTI, né? Tá. Qual é justamente a sua personalidade profissional. Depois fazer uma boa SWOT pessoal, onde você se conecta com o mercado. E aí, claro, você precisa ter a listagem das tendências de para onde o mercado vai. Porque isso que você fala é muito importante. Esse planejamento ele não pode ser apenas de curto prazo. Porque às vezes existem tendências boas para o momento presente. Mas ninguém quer, né, investir tempo, esforço, dinheiro, né, o suor do dia a dia em algo que não irá render para menos do que 10 anos. Sim. Né? Muito bem. Tá, e você acredita que a inexperiência desses jovens, ela ajuda ou atrapalha? Então, nesse primeiro emprego, pelo menos, né? Nossa, isso é outro tópico que merece ser muito bem tratado, né? A inexperiência, num momento, ela pode até atrapalhar. Mas, por outro lado, o jovem, ele entra como tábula rasa, como a gente fala, né? Então, ele é um copo que está meio vazio, pelo menos, ou um copo que está vazio, que pode ser preenchido com várias habilidades e competências. Então, se houver um bom planejamento e houver uma boa formação, uma boa graduação, um bom MBA, uma boa pós-graduação, é um segundo, um terceiro idioma, experiência prática. E eu sempre falo também, aí vem a cereja sobre o bolo, é você ter uma certificação ou experiência internacional. Que isso te conta bastante, né? Hoje muito, mais ainda, né? Muito, isso te coloca na dianteira, né? Tanto do processo seletivo, na primeira filtragem que é feita por parte dos headhunters, dos profissionais de RH, quanto até mesmo na hora de ser promovido, ou até mesmo no momento em que você concorre com outras pessoas. Isso dá aquelas carinhas felizes do lado do seu currículo, né? Ou aqueles 5 estrelas ao lado do seu currículo que justamente coloca na frente da dianteira dos outros. É interessante colocar que para assumir uma vaga de gerência, 8 a 10 anos. Com experiência internacional, 5 a 6. Né? Interessante. Então, acelera muito mais o processo. Interessante. Agora, já que você tem experiência de uma escola que é de negócios, né? Sim. Você vê nesses jovens uma tendência também de, ao invés de buscar uma carreira, querer empreender, querer ter o próprio negócio, e como que esse planejamento ajudaria para esses jovens que se veem assim? Bom, na verdade, o planejamento ele é algo que precisa ser empenhado em todas as idades, né? Quando nós lançamos o planejamento de carreira, a ideia era justamente pegar quem estava saindo do ensino médio para que ele pudesse escolher a sua graduação. Mas nós estamos indo para um momento onde ninguém vive mais até o final da vida da carreira que tem. Né? Você terá várias carreiras ao longo da vida. Então, ter o planejamento de carreira, ele é para quem tem 30 anos de idade, quem tem 40, 50. Na verdade, indiferente a idade, né? Exato. É para você redirecionar, né? Para você trabalhar, para você acelerar o seu processo. E mesmo quem está chegando hoje aos 55, 60, né? Às vezes até está se aposentando pelo INSS, ele está descobrindo que não vai conseguir viver daquilo. Então, na verdade, ele tem ainda uma série de coisas que o mercado está precisando. Sim. O mercado ele está precisando muito de olhar de dono, dor de dono, o famoso vestir a camisa e aquilo que a gente chama dentro das empresas como engajamento. E as gerações mais jovens, muitos dos integrantes das gerações mais jovens não têm isso, né? Eles estão um pouco carentes disso. E aí a pessoa de 60, 70 anos de idade... Ela tem exatamente isso. Exatamente. Ah, interessante. Agora, isso que você falou é algo que, acredito, além de uma habilidade a ser desenvolvida, que os jovens também devam desenvolver? Com certeza. Esse engajamento, como que você chamaria isso? Olha,
Se o jovem ele tem essa facilidade gigantesca com tecnologia, que permite ele fazer mais rápido, com menor custo, né, utilizando as novas ferramentas, se ele aliar isso com esse engajamento, com inteligência emocional, com as outras soft skills, né? Aquilo que a gente fala de gestão de equipes de alta performance, liderança, né? O famoso trabalhar em equipe, estar disposto a somar. Se ele conseguir juntar isso, a gente fala que é a famosa mosca branca, né? É a junção dos N fatores que o mercado valoriza intensamente. E quanto você vê esses jovens, essa faixa etária, interessada em desenvolver todos esses lados? Você falou, uma dos 5 pilares ali que você falou era a comunicação. E acho que a comunicação entra tudo isso na liderança, na gestão, na inteligência emocional, entra em muito também, né? A comunicação, ela é extremamente importante, né? Porque não basta você ter conteúdo. É importante que você saiba concatenar esse conteúdo, expressá-lo de forma adequada. E isso vai desde a entrevista quanto depois, quando você está atuando como profissional, né? É importante que as pessoas saibam o que você faz, como você faz. Só que é muito importante que essa comunicação seja carregada de coerência. Porque se aquilo que você fala, infelizmente, não é seguido por atitudes, né? Se você diz que é um excelente profissional, mas você não entrega resultados, aí você passa a ter um problema. E aí o jovem, justamente, ele por um lado, ele pode ter bons benefícios, porque ele sabe como fazer isso, né? Utilizando as novas tecnologias, mas é muito importante que ele trabalhe a parte do conteúdo. E há uma outra coisa também que é muito importante, que é o saber receber feedback. Que às vezes essas novas gerações, elas têm um certo receio, uma certa dificuldade de receber esse feedback. E vai um outro alerta também, né? É importante prestar atenção em feedback de pessoas qualificadas. Porque... Não é todo mundo que está ao redor. Exatamente. Porque quando a pessoa começa a sua trajetória profissional, às vezes ela não conhece tão bem o mundo do trabalho e nem sempre o feedback que vem, ele realmente é um feedback. Às vezes ele é a famosa casca de banana que é jogada, né? E às vezes ele vem travestido de palavras doces, né? A pessoa não conhece a selva corporativa ainda, né? E aí do outro lado, quando chega alguém que realmente quer ajudar, mas as palavras dela têm um peso um pouco mais duro, talvez não sejam tão palatáveis, a geração mais jovem, às vezes ela bate o olho e diz assim, opa, isso não é para mim, eu prefiro a outra, justamente. E é um ledo engano. Sim, imagino. Muito boa nossa conversa, viu? Alexandre, seja sempre muito bem-vindo. Instagram aparecendo da ESIC Brasil para você. Muito obrigada, viu? Carol, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês de Evangelizar. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Eu que agradeço, viu? Obrigada a você por sempre estar disponível. E eu agradeço a sua audiência também. Hoje nós encerramos, mas amanhã temos um novo encontro no mesmo horário de sempre, tá? 3h30 da tarde estarei aqui com você ao vivo. Um beijo, continue na nossa programação. Fica com Deus. Anunciamos o Evangelho.